Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre um estado que eu gosto pra caramba, né? Amo de paixão aí, que é o estado do Ceará. Eu já peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal aí para dar uma força para nós. E se for possível, ajude a gente com qualquer valor através do Pix. Aqui na descrição tem a chave Pix, se quiser ajudar a gente com qualquer valor, é muito bem-vindo para dar continuidade aí no nosso trabalho diário, beleza? Então vamos falar um pouquinho aí sobre o estado do Ceará, né? As melhores cidades do Ceará, do estado do Ceará, para você trabalhar e também você morar, né? Existem várias cidades. O estado do Ceará é um estado com 184 cidades, não tem tantos municípios assim, em comparação a outros estados aí do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, que tem muito mais cidades que o Ceará. Mas o Ceará tem algumas características muito importantes para o Brasil, né, em relação à economia, em relação ao geral, ao turismo, às belezas naturais, ao povo, à tradição, à cultura. Então o Ceará ele tem é um estado muito especial e que merece muito respeito. Aí eu vou passar para vocês primeiramente aí as 10 maiores cidades, né, do estado do Ceará. Vamos começar aí pelo top 10. Em 10º lugar, a cidade de Quixadá, uma cidade muito conhecida, né, do Ceará aí, com 85 mil habitantes. É uma cidade pequena, né, se a gente for falar num geral, aí num contexto geral das principais cidades do Brasil, mas em relação ao estado do Ceará, Quixadá fica na 10ª colocação, com 85 mil habitantes. É uma cidade muito sossegada, então para quem busca tranquilidade, com certeza Quixadá vai ser uma cidade muito boa aí. Tem a cidade de Iguatu, né, na 9ª colocação, com 99 mil habitantes, praticamente 100 mil habitantes também, considerado uma cidade pequena, na minha opinião, né, cidades com menos de 100 mil habitantes são cidades pequenas, e de 100 mil, de 101 mil a 200 mil, para mim, são cidades pequenas de médio porte, e de 201 a 300 mil, para mim, cidades de médio porte aí. Então é por isso que quando eu falo cidade pequena, não estou desmerecendo a cidade, longe disso. Eu acho que as cidades menores merecem muito respeito e são muito boas para algumas determinadas funções aí. Então existem vários tipos de objetivos, né? Cada um procura uma especialidade, outros querem trabalhar numa área mais pontual, e determinadas cidades vão te oferecer aquele tipo de trabalho. Outros querem sossego, outros querem pagar um aluguel mais barato, e longe dos grandes centros os aluguéis acabam se tornando um pouco mais baratos na grande maioria dos casos. Então cada um tem um objetivo aí, mas quando fala cidade pequena não é querendo desmerecer a região, longe disso, é só enfatizando que a cidade é menor e que ela fica mais limitada a algumas áreas aí de trabalho, por exemplo, né? Não tem como comparar hoje aí Fortaleza com uma cidade de 100 mil habitantes, porque Fortaleza é uma cidade muito grande, né, com quase 2,5 milhões de habitantes, é uma outra realidade em comparação aí a Quixadá, Iguatu e por aí vai, né? Na 8ª colocação tem a cidade de Maranguape, também cidade pequena, né, pequena para médio porte, aí 108 mil habitantes, também uma cidade, né, muito sossegada, para quem busca tranquilidade acaba sendo uma opção muito boa. Na 7ª colocação a cidade de Crato, que é bem famosa, né, para muitos aí. Crato tem 131 mil habitantes. 7º lugar a cidade de Itapipoca, cidade muito conhecida também aí, com 132 mil habitantes. Cidade também pequena para médio porte, né. E 5º lugar a cidade de Sobral, cidade bem conhecida, né, com um pouco mais já mais encorpada, melhor dizendo, aí, com 206 mil habitantes. Já é uma cidade já um pouco maiorzinha, então já tem algumas características diferentes, talvez, de uma cidade de 100 mil habitantes. Sobral aí fica na 5ª colocação com 205 mil habitantes. A cidade de Maracanaú também, uma cidade bem conhecida, com 236 mil habitantes. Também uma cidade bem bacana aí do estado do Ceará, na 4ª colocação. E agora as 3 principais aí, maiores cidades, melhor dizendo. Em 3º lugar fica Juazeiro do Norte, com 286 mil habitantes. Já é uma cidade bem conhecida mesmo, né, bem tradicional aí do Ceará. Cidade muito boa, por sinal, muito boa mesmo. 2º lugar fica a cidade de Caucaia, né, não poderia ser diferente. Caucaia tem 360 mil habitantes, cidade já grande, né, de médio porte para grande. É uma cidade muito interessante, que eu até vou fazer um vídeo daqui a alguns dias falando um pouco mais sobre Caucaia, entrando mais no assunto sobre a cidade de Caucaia.
dando algumas informações muito importantes sobre a cidade. Em primeiro lugar, não poderia ser diferente, que é a cidade de Fortaleza, com 2.454.000.000 de habitantes. Talvez isso já alterou, uma cidade com quase 2,5 milhões de habitantes. É uma grande, né, referência do estado do Ceará, é uma das cidades mais tecnológicas, mais desenvolvidas do Nordeste, né, ou até do Brasil também, uma das maiores cidades do Brasil, se não me engano, fica nas 10 maiores cidades do Brasil. Hoje está chovendo bastante, aqui até não reparo o barulho, então a chuva lascada, então não fiquem apreensivos, que é barulho da chuva, está chovendo bastante aqui. Então vamos falar algumas características muito importantes aí do estado do Ceará. Primeiramente, né, é um estado com cerca de 8,8 milhões de habitantes, é um estado bem desenvolvido do Nordeste, é uma região muito boa, muito rica, né, o 8º maior contingente populacional aí entre os estados brasileiros, então é o 8º maior estado, né, em relação ao número de habitantes, então é um estado muito conhecido. Outra característica muito importante do estado do Ceará, a menor cidade do Ceará é a cidade de Grangeiro, tem cerca de 4.800.000 habitantes, cidade bem pequenininha, né, mas fazendo uma comparação com outras cidades de outros estados, Minas Gerais temos aí a menor cidade, que é a cidade de... Caramba, até esqueci o nome, Serra da Saudade, com 800 e poucos habitantes, não chega nem a 900 habitantes, então a menor cidade do Ceará, até que é uma cidade que não é tão pequena assim, que é a cidade de Grangeiro, com 4.841 habitantes, né, no último dado, tem nem 5.000 habitantes, mas em comparação a muitos lugares, aí até que não é tão pequeno assim. Então outra característica aí do Ceará. Outra coisa também, muitos sites, né, falam que o Ceará é o terceiro maior estado mais desenvolvido do Nordeste, né, primeiro falam que é a Bahia, em segundo lugar Pernambuco, mas tem algumas contradições, alguns dizem que o Ceará acaba sendo o estado mais desenvolvido do Nordeste, outros dizem que fica em segundo lugar. Eu não sei dizer exatamente qual é o estado mais desenvolvido do Nordeste. Eu acredito que existem alguns critérios a ser debatidos, né? Se a gente for falar talvez de turismo, talvez Ceará até fique na primeira colocação mesmo. Se a gente for falar de outros quesitos, talvez um quesito mais voltado a setores portuários, importação e exportação, talvez a gente pode colocar a Bahia em primeiro lugar por causa do Porto de Salvador, né, o Porto Aratu, que é muito forte, né. Em relação à tecnologia, Pernambuco se destaca bastante por causa de Recife, então tem algumas características, mas Bahia, Pernambuco e Ceará são os estados realmente muito fortes aí do Nordeste. O Nordeste é muito subestimado, muita gente esquece do Nordeste em relação à economia, né? Principalmente a região Sudeste aí e Sul, acaba esquecendo um pouco do Nordeste, mas o Nordeste tem muita relevância e muita importância para o Brasil todo, por causa que existem muitos portos, existem muitas coisas a ser desenvolvidas na região do Nordeste, e é muito dinheiro entrando, então tem que ser levado em consideração. O Nordeste tem muito a ser respeitado, né, e tem muito a ser investido também, porque é uma região muito forte aí do Brasil. O Nordeste hoje ele tem uma grande concentração de moradores, né, de população, então merece sim todo um investimento, porque o Brasil não fica somente na região Sudeste e Sul. Nós temos o Nordeste aí, tanto o Nordeste como o Norte também, muito forte e que merece bastante aí investimento, porque o país é muito grande e a região Norte e Nordeste também é grande, né, tem um grande espaço aí no mapa e merece sim, né, bastante atenção. Outra coisa também, né, o do Ceará, né, o estado do Ceará, ele possui uma das maiores maiores e importantes faixas litorâneas do país. Então, igual falei, o Nordeste é muito forte no turismo, o Ceará não é por menos, é muito bom, né? O estado do Ceará tem a faixa litorânea muito bonita, muito rica, né? Então é muito turismo, é muito dinheiro entrando, muitas cidades bonitas, então tem muita coisa no Ceará a ser desbravado no bom sentido. É uma região muito importante mesmo aí do Brasil, então às vezes acaba sendo esquecido em alguns momentos, mas o Ceará é muito forte e existem essas cidades, né? Na minha opinião, como todo mundo me conhece aqui no canal, eu acho que as melhores cidades para você morar no estado do Ceará, se você procura hoje, se você é jovem, talvez tem uma idade aí entre 20, 40, 45 anos e quer ganhar dinheiro, quer trabalhar num lugar legal, logicamente as 5 maiores cidades do Ceará são as melhores opções, aí tanto Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte,
Maracanaú, Sobral mesmo, são cidades muito boas, porque são as cidades mais populosas, onde tem os melhores empregos, as maiores oportunidades, são cidades com shopping center, então tem as empresas conhecidas no Brasil todo, ou até no mundo todo, e infelizmente as cidades pequenas não dão esse suporte para emprego. O emprego fica muito voltado mais ao campo, são empregos mais limitados, são empregos talvez não tem essas grandes empresas que as grandes cidades oferecem, que nem Fortaleza. Fortaleza é lotado de shopping, é lotado de hotéis para você trabalhar de alguma função, né? Indústria no Fortaleza, Caucaia, tem muitas oportunidades, então acaba sendo a melhor opção. Se hoje você é um aposentado, pensionista e quer morar numa cidade tranquila, de paz, lógico que Fortaleza é uma cidade muito mais violenta, muito mais agitada, não vai ser a melhor opção para você buscar essa paz, essa tranquilidade que tu procura, mas temos as cidades menores, as cidades que nem Itapipoca, Crato, que a gente falou, né? Iguatu, Quixadá, Quixeramobim, que não está no top 10, e outras cidades aí, Aquirás, e muitas outras cidades aí, até do próprio litoral, que são muito gostosas para se viver e que valem muito a pena. Então o Ceará tem muita opção aí, são cerca de 184 cidades para tu escolher a melhor opção, e o estado é repleto de natureza. Se você procura hoje pagar um aluguel um pouco mais barato, se você for morar na região mais do interior, vai pagar super barato. Os aluguéis no Ceará são muito em conta. Se for morar no litoral, encarece um pouco, mas também você vai ter bastante qualidade de vida. Então é questão de pesar na balança, ver aí a melhor opção. Mas o Ceará é um estado maravilhoso, né? Uma cidade melhor que a outra. E eu fiz esse vídeo rápido falando um pouquinho aí sobre o estado do Ceará, algumas características, e com certeza nós temos aí várias opções para você escolher, ou cidades mais movimentadas ou cidades mais calmas, mais com preço de aluguel mais barato, tudo mais. E as cidades mais movimentadas são mais caras para se viver, porém tem muito mais emprego. Então todo estado da mesma forma, é questão de pensar, analisar e ver a melhor opção aí para você, beleza? Então eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal e, se for possível, ajudar a gente com qualquer valor através do Pix. Tem aqui na descrição a chave Pix para você ajudar a gente com qualquer valor, que é muito bem-vindo aí para a continuidade do nosso trabalho, beleza? Então é isso aí, até a próxima e valeu!